You stay here, okay? Okay. You are a gifted surgeon with an extraordinary mind. Don't let what he wants eclipse what you need. He's very dreamy, but he's not the sun. You are. Não deixe que ele quer oculte o que você precisa. Ele é muito sonhador. Entretanto, ele não é o sol. Você é. Essa é uma frase famosa da Cristina Yang. Relacionada a Grey's Anatomy, é uma frase que foi falada pela Cristina para Meredith em um dos seus momentos finais da série, no caso, o momento final da participação da Cristina na série. E ok, o que tem essa tão famosa frase de importante? Bem, primeiro vamos olhar e analisar como que está a vida de Meredith. Meredith é uma pessoa, até mesmo, vamos dizer, para baixo. Na realidade, ela é muito para baixo. Mas a Meredith, ela é casada com uma pessoa, ela está com uma pessoa que é uma pessoa que tem uma carreira muito incrível, muito sólida. É uma pessoa que ela tem um nome. Meredith também, ela não é uma pessoa qualquer. Pelo contrário, ela é um prodígio naquilo que ela faz. Ela é um prodígio em tudo que ela toca. Mas em algum momento, se ela possa errar dentro da área da saúde, na série vai mostrar que ela é muito boa em tudo que ela se propõe a fazer e ela se dedica para isso. Meredith também, ela tem um nome, o Grey, é um nome onde que na série é um nome muito importante devido à sua mãe, o qual Alice Grey foi uma pessoa muito importante em questão relacionada à cirurgia. Então nós vemos que temos uma pessoa aqui que ela tem um nome de uma família. Ela é um prodígio e ela é casada com uma pessoa que é um prodígio também. É um dos maiores prodígios que existem dentro da série relacionado a essa parte de neuro, essa parte mais relacionada à cirurgia de neuro. Ok, uma vez que vamos falar desse tópico, surge essa famosa frase que é: não deixe que ele quer o fusca que você precisa. Ele é muito sonhador, mas não é o sol. Essa é a famosa frase dita pela Cristina para a Meredith antes de ela ir embora, antes de ela partir para a Suíça. E o que essa frase tem de tão importante para nós na atualidade, nesse momento de hoje? Bem, nesse vídeo eu não vou fazer uma análise de uma crítica sobre um filme, não vou recomendar um filme, não vou recomendar uma série, não vou recomendar nada. Pelo contrário, vamos analisar o contexto aqui dessa frase e vamos ver como que ela se aplica no dia a dia nosso. Bem, de tudo isso que eu já falei, de tudo isso que eu já apresentei, o que eu posso levar como consideração? Não deixe que a outra pessoa ela se torne a prioridade. Que você seja a sua prioridade, que você seja o seu sol, que você brilhe, que você na realidade venha sempre mostrar a sua capacidade e não venha ficar nos bastidores. Eu acho que essa é uma das mensagens mais importantes que a série vai trazer pra gente, porque em muitos momentos a Meredith ela pode ficar, ela ficou no caso num bastidor, ainda mais relacionada ao Dr. Shepherd, que em muitos momentos ele roubava o protagonismo dela. E aí, nesse caso, se a gente fizer um paralelo muito sobre a nossa vida, pode acontecer em muitos momentos de estarmos em situações onde que é muito, até muitas das vezes, tranquilo, muito mais fácil nós estarmos debaixo do protagonismo de alguém. Muitas das vezes esse protagonismo também traz um conforto e um desconforto ao mesmo tempo. Conforto no que eu digo de, bem, é algo que eu conheço, eu sei onde eu posso pisar, e até mesmo no protagonismo de uma outra pessoa, eu sei como vai me proporcionar. Agora, quando eu faço o desconforto vai estar relacionado a muito de você se sentir muitas das vezes inferior. E aí esse desconforto pode trazer essa imagem de estar às sombras de alguém, e nesse caso a sombra não vai estar relacionado a, em momentos da sua vida, em momentos que você vai viver, ter alguém que tem uma inteligência maior que a sua, tem alguém que tem uma aptidão maior que a sua. Não, pelo contrário, isso sempre vai acontecer. Porém, existe uma diferença entre uma pessoa que ela tem uma inteligência, tem uma aptidão, uma pessoa que ela tem um conhecimento maior, e tudo bem, isso sempre vai acontecer. E tem uma diferença para simplesmente uma pessoa o qual ela se torna a prioridade para a sua vida. Ela se torna o centro. Ela se torna os passos que você começa a dar diariamente, que você começa a ter diariamente. Então, essa pessoa, na realidade, se torna você. Esse é o ponto que essa série quer trazer para a gente. Chega um momento onde que a Cristina precisa dizer para Meredith: você é o sol, não é ele. Ele pode ser bom, mas você é o sol. Assim, da mesma forma como a pessoa que te conhece, ela pode estar nesse momento também onde que ela é o sol. E nisso, o contexto total é:
Todos nós somos o sol da nossa própria vida. Todos nós precisamos ser o sol da nossa própria vida, porque se nós não formos o sol da nossa própria vida, dificilmente nós poderemos continuar, poderemos viver e brilharmos. Esse é o ponto. Se quisermos viver uma vida onde que não iremos ficar como coadjuvante da história de uma outra pessoa, simplesmente precisamos assumir como o sol. Precisamos ser o nosso próprio sol. E ser o próprio sol também vai trazer riscos. Sabe por quê? Quando nós somos a sombra de alguém, quando somos o figurante, o personagem que não é o principal da nossa própria história, vai acontecer muito de estarmos seguindo a trilha, o caminho de uma pessoa. E por seguirmos a trilha, o caminho de uma pessoa, o que der errado, a culpa não é nossa. Porém, quando começamos a olhar para nós, começamos a ver que se eu sou o sol, se eu sou a pessoa que vai fazer por mim, simplesmente, se não tenho sombra ao meu redor, o que vai acontecer? Eu sou responsável de fazer, de ir adiante e prosseguir. Então, essa é uma das frases que eu acho mais incrível da série. Existem muitas outras, como o carrossel não para de girar. Entretanto, todavia, esse é um dos momentos que eu acho ótimo. Porque a Meredith e a Gree, elas têm uma conversa que é rápida, simples e que vai se resumir a: brilhe. Esse é o ponto. Brilhe. Brilhe onde que você precisa brilhar. Brilhe sobre a sua área, brilhe sobre a sua atuação. E aí, nesse ponto sobre brilhar, até mesmo tem um quesito. Muitas das vezes pode ser esperado o momento certo para brilhar. Pode ser esperado o momento certo para ser o próprio sol da sua história. Só que nunca existe um momento certo. Ser o sol da sua própria história, ser o direcionador do seu próprio caminho, vai exigir muito que sempre tenhamos um posicionamento. Esse posicionamento vai ser sempre crucial, porque se nós não nos posicionarmos em nossa própria história, sempre seremos o personagem coadjuvante, personagem que não é lembrado na história dos outros. Personagens principais sempre são lembrados, porém muitas das vezes personagens, até mesmo que têm uma aparição curta em uma série, em um filme, em um desenho, eles podem não ser lembrados tanto. Existem outros que são lembrados, porém o maior fator aqui que eu quero falar é que, por mais que eles possam ser lembrados, as histórias não são deles. E esse é o ponto. Você pode ser lembrado, você pode ser até mesmo visto, porém a história não é sua, a não ser que você realmente viva ela, a não ser que realmente você viva o sol, e a não ser que você viva as suas próprias escolhas. E ver suas próprias escolhas vai estar relacionado a seguir o seu sonho. No contexto apresentado na série, nós vemos um momento onde que o Derek, esposo da Meredith, ele recebe um convite para ir trabalhar em outro lugar. E uma vez que a Meredith recebe uma bolsa, no caso, nem uma bolsa, ela recebe um convite para trabalhar no local onde que ela fez a residência dela. E uma vez que isso ocorre, uma vez que temos esse fator, é muito interessante, porque aqui temos dois caminhos onde a Meredith ela precisa decidir. Ela vai atrás de uma pessoa ou ela vai focar no que ela quer realmente. E claro, tem mil outras questões aqui que podem ser analisadas em relação à série e o contexto também, porque nada é tão simples como que parece, só que o maior fator e a maior questão é a negligência que podemos ter em relação aos nossos próprios objetivos e nossos próprios sonhos, porque é confortável não sermos o nosso próprio sol. É confortável nós não percebermos que somos o próprio sol da nossa história, do nosso contexto, porque o sol ele vai emitir uma luz própria. O sol ele vai precisar se manter, ele vai precisar emitir essa energia até mesmo para que outras questões da sua própria vida venham acontecer. Então o sol ele é muito uma parte ativa, ele é algo que vai causar, ele não vai ser passivo, ele não vai ficar esperando que aconteça. O sol ele precisa reagir. Se o sol não gerar calor, se o sol não gerar algo que vai trazer, vamos dizer assim, uma onda de calor, algo nesse sentido, o sol simplesmente não vai ter ninguém que faça isso por ele. Diferente da lua, diferente da terra, diferente de outras questões que demanda, que espera da energia do sol, dessa energia solar, o sol simplesmente ele precisa trazer, levar essa energia. Então, é um momento que precisamos ver e refletir sobre a série. A série, a arte em si, o cinema, ele sempre vai refletir algo realmente que precisa ser tratado na realidade. Uma vez que a vida imita a arte e a arte imita a vida, pode acontecer de nos depararmos com esse momento que
a Meredith se depara também dela precisar tomar uma ciência e escolher se ela vai ser o sol da sua própria história ou se ela vai deixar que outras pessoas sejam o sol da sua própria história. E aí, a partir do momento que outras pessoas têm o lugar principal da história dela, a Meredith só precisa aceitar. E esse é o ponto também. No momento que outras pessoas se tornam o fator principal da nossa história, nós não podemos discutir elementos do roteiro, porque nós apenas recebemos o script e vivemos esse script. Agora, quando nós somos os protagonistas, nós podemos mudar o script e nós podemos fazer diferente. Bem, é isso que eu vi sobre essa série e que eu achei tão interessante.